recebo uma ligação: missionária Neurilene, tu está em casa? Tô. A gente está indo aí, era os patrão dele. E quando aquele povo chega na minha casa, eles falam assim para mim: pega tudo que tu tem de documento teu e do teu marido e vamos com a gente. O que aconteceu? No caminho a gente conversa. E quando eu entrei no meu quarto trocando de roupa ali, meio desesperada, ela falou assim para mim: te ligamos na 4 horas da manhã, mas só que você não atendeu. Entrou um carro na frente da carreta e ele, para não passar por cima, foi tentar desviar. Perdeu o controle da carreta e ele faleceu. Fiquei viúva, eu tinha 28 anos de idade e ele foi enterrado com 31. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi: eu vou mudar de endereço, que eu vou esquecer tudo que eu passei. Eu vou mudar de endereço, eu vou sair daqui da minha casa e vou morar perto dos meus pais. Meus pais moravam ali em Trindade, Maísa 2. Mas quando eu mudei, eu descobri algo. Você pode mudar para onde você quiser, porque muitas vezes a gente quer sair do cenário de tragédia, a gente quer sair do cenário de dificuldade. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer hoje: você pode ir para onde você quiser, você pode mudar de igreja, pode mudar de cidade. A única coisa que te deixa de pé é a presença de Deus. Ai, era só o começo do meu cativeiro, porque há 14 anos atrás, meu filho mais velho, 16 anos de idade, um menino inteligente, um menino lindo, básico do inglês, falava tudo. Ele falava: mãe, eu vou ser o dentista dessa casa e vou cuidar da senhora. Só que a minha mãe, ela prepara um almoço, 11 de novembro, data do meu aniversário, e ela convida algumas pessoas, algumas missionárias. No meio dessas mulheres tinha uma mulher que bateu o olho no meu filho, e ela falou assim para mim: se eu fosse mais velha, 10 anos, eu ia casar com esse menino. Essa mulher era mais velha do que eu, que era mãe dele. Essa mulher tinha 4 crianças pequenas de relacionamento diferente. E a partir daquela data nunca mais eu tive paz. Ela pega o número do meu filho, começa a ligar de manhã, meio-dia e à noite. Meu filho sai da escola, meu filho sai do curso, e agora meu filho começa a dormir fora de casa. E eu começo um propósito, porque eu sou filha de pastor, eu fui criada na igreja. E meu pai falava assim: minha filha, tudo que a gente coloca na presença de Deus tem resposta. Tudo que a gente coloca na presença de Deus tem resposta. E ali eu tiro as coisas que eu mais gosto, eu tiro arroz, tiro coca, eu tiro muitas coisas. O tempo vai passando, eu me lembro que a minha mãe falou assim para ele: a tua mãe está emagrecendo, ela disse que só vai comer depois que tu deixar essa mulher. E ele manda dizer: fala para minha mãe que ela vai morrer de fome. Pensa um cenário de sofrimento. Eu lembro que na época eu estava usando uns 38 só de orar e chorar. Sempre fui meio gordinha assim, e de jejuar. Mas quando foi 26 de abril, Jesus marca uma agenda para mim no Recanto da Zema, em Brasília. E eu saio de Goiânia depois do almoço com meu coração partido. E eu me recordo que passando ali nas 7 curvas, Jesus entra dentro do meu carro e ele fala assim para mim: nem a morte é para te separar de mim. Nem a morte. Chego em Brasília chorando. Quando eu chego naquela casa, que aquela mulher me convidou, aquela pastora me convidou: ela: Neurilene, eu tenho algo para te falar. Eu: pode falar. Deus manda te dizer que lá na tua casa vai ter outro vento doloroso. Ai de quem tem pensamento ruim contigo. Eu pergunto para ela: você está falando das minhas filhas, que eu tenho 2? Não, Deus está falando do teu filho. Só que tinha um cenário que eu não estava entendendo, porque todos os lugares, dentro do estado, fora do estado, que Jesus me levava, Deus usava sempre alguém e falava assim: Deus está te livrando da morte. Por várias vezes eu estava já entrando no meu carro para ir embora, e a pastora corria lá: Neurilene, Deus está te dando um livramento de morte, minha filha. Eu recebo, mas eu não sabia do que Deus estava falando. E quando eu chego ali em Brasília, aquela pastora me recebe e ela fala assim: eu estou preocupada contigo, porque eu tenho que falar algo que Jesus mandou. Eu: pode falar. Deus mandou te dizer que vai passar outro vento doloroso na tua casa. Ai de quem tem pensamento ruim contigo.
Eu pergunto para ela, você está falando das minhas filhas? Ela, não, teu menino. Só que na sexta-feira em Goiânia o céu já estava trabalhando, porque Deus sabe o que você suporta. Quem sabe você está nesse culto aqui dizendo, missionário, eu não aguento mais, irmão. Para estar numa festa dessa adorando é só quem suporta a prova. Para estar numa festa dessa dando glória a Deus é quem... Ai, a Suri canta lá, séria. E ali, Deus leva meu filho para um culto. Meu filho senta nos primeiros bancos mais aquela mulher. E ali Deus usa um pastor do Pará que estava pregando naquela noite. E ele fala que tem um rapaz que hoje é o último dia de fazer uma aliança com Deus, está dentro da igreja. Depois de 15 minutos meu filho se levanta e fala, sou eu. Foi batizado com o Espírito Santo. Mandou um recado para mim porque era a rua de uma casa que eu morava. E ali tinha várias amigas que a gente fazia obra junto. E elas falaram, missionária Neurilene, tu tinha que estar aqui para tu ver o que Jesus fez. Meu filho foi batizado com o Espírito Santo e mandou um recado para mim que não estava mais em Goiânia. Fala para minha mãe que eu amo ela, eu sou feliz só a metade porque a outra é minha mãe. Essa mulher aluga um barracão muito perto da minha casa para encontrar com meu filho. E meu filho vai para esse barracão quando termina o culto, depois de ser batizado com o Espírito Santo. Depois de ter reconciliado, ele vai para esse barracão. E ele canta até 2 horas da manhã o mesmo louvor. Longe do Senhor andava, nos caminhos de horror. Ele repete o mesmo louvor. O dia amanhece em Brasília, eu vou para a igreja, que eu ia pregar numa festa, e ali eu vou para a igreja, canto, prego. Quando eu sento na cadeira, meu celular tocando, era minha mãe. Cadê você? Mãe, eu estou em Brasília. E ela fala para mim, volta para Goiânia que teu filho levou um choque. Eu pego meu celular e a Bíblia para ir lá fora, uma igreja muito comprida, para ligar, para entender o que aconteceu. Mas antes de eu chegar na porta, meu celular toca de novo. E a minha mãe fala assim, quando eu pego, põe no ouvido, escuto minhas filhas gritando, meu pai gritando. E a minha mãe fala assim para mim, o teu filho morreu. Eu lembro que eu fui para a porta da igreja, com uma calçada de cimento, as pernas foram embora. Eu sento no chão e eu olho para o céu e eu falo, eu não aceito! Porque o Senhor disse que meu filho era pregador, de todo lugar que eu ia. O Senhor usava alguém e falava, esse menino é pregador da palavra. Mas sabe o que Jesus me respondeu naquela manhã? Se Ele quisesse. Jesus me trouxe aqui para te dizer que o chamado dele na tua vida não depende só de Deus. É cantor que não canta, é pregador que não prega, é intercessor, o chamado na tua vida não depende só de Deus. Eu quero te dizer que a promessa de Deus é para quem faz a vontade de Deus. Porque a gente está vivendo um tempo que a gente fala assim, eu tenho um chamado, vai cumprir. Mas aquilo que é para você fazer, Deus não vai fazer para você. Tem coisa que é com você, não é com Deus. Foi a resposta de Deus para mim. Se Ele quisesse. Venho de Brasília direto para o IML de Goiânia, enterrar meu único filho homem. Faltando 2 meses para fazer 17 anos de idade, um menino lindo. Preparei meu filho, enterrei. Depois de uma semana que eu tinha enterrado meu filho, eu estou entrando no mercado perto da minha casa para comprar pão. Um traficante que morreu com muito tiro coloca a mão no meu ombro e fala assim, tu é a mulher de sorte. Eu falei, sou não. Quem conta com sorte é quem